Boa noite. Um professor da UFMG foi esfaqueado e morto dentro de um ônibus durante um assalto na região nordeste de Belo Horizonte. Testemunhas contaram que um jovem se desentendeu com a vítima e também roubou a mochila dela. O suspeito de cometer o crime foi preso. A mulher dele, que estava no coletivo, também foi detida. O médico Antônio Leite Alves Radic, de 63 anos, estava em um ônibus a caminho do trabalho, quando foi abordado por um casal. Passageiros disseram à polícia que Alexandre Siqueira de Freitas entrou no coletivo com a esposa e exigiu a bolsa da vítima. Antônio teria reagido e foi esfaqueado. Na delegacia, Alexandre disse que tinha uma rixa com o médico. Por causa de bebida, boteco. Uma vez nós bebendo no boteco, ele quebrou uma garrafa, tinha uma garrafa na minha cabeça. Aí eu peguei igual hoje, eu vi que ele ia fazer alguma coisa, fiquei com medo de tirar alguma coisa da mochila, fui bem reagiu. Você tinha uma faca? Tinha, eu só ando com ela. Eu sou ameaçado de morte há 24/48. Mas por quê? Por muita gente. A família do médico disse que ele não tinha o costume de beber e nem de frequentar bares. Tudo indica que não havia nenhum tipo de relação entre o autor e a vítima. Essa é uma argumentação do autor para poder tentar legitimar de alguma forma a sua conduta. O irmão da vítima disse que ele sempre ia trabalhar de ônibus. Ele, apesar de ter carro, ele ia trabalhar de ônibus e às vezes ia até a pé. A polícia recuperou o celular e o tablet da vítima. Os objetos estavam com a esposa de Alexandre. Antônio era casado. Ele deixa 4 filhos. Além de atuar como médico, ele era professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Fato que choca porque demonstra que a violência está disseminada na sociedade, não há horário mais lugar para você se sentir seguro. Ladrões se passaram por policiais civis para assaltar um apartamento de chineses em Belo Horizonte. 3 homens chegaram à portaria do prédio no centro da cidade, alegando que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão de drogas e armas. Quando subiram para o apartamento, anunciaram o assalto. Eles roubaram dinheiro, objetos de valor e ainda agrediram uma mulher. Imagens do circuito interno de segurança registram a chegada dos 2 homens ao condomínio. Eles estão com camisas da Polícia Civil e usam um brasão pendurado no peito. O porteiro, de cabeça raspada, pede a identificação e os homens apresentam uma carteira. Em seguida, os chineses entram no prédio. Uma mulher está com uma criança no colo. As vítimas são abordadas pelos supostos policiais na recepção. Segundo o boletim de ocorrência, os homens apresentaram um falso mandado de prisão aos chineses. Eles estariam em busca de drogas e armas. O terceiro envolvido no roubo está do lado de fora. Ele recebe uma ligação telefônica de um dos homens que está na recepção e entra. É este terceiro envolvido que manda que os chineses subam para o apartamento. Lá, eles agridem a mulher que está com a criança para obrigá-la a revelar onde foi guardado o dinheiro. Estas fotos mostram os hematomas no rosto e nas costelas. Os criminosos roubam cerca de R$30 mil que estavam em um saco plástico, celulares e tablets. O roubo foi no 11º andar do condomínio residencial. De acordo com o boletim de ocorrência, um chinês que é morador do prédio conseguiu ligar para um soldado da Polícia Militar que estava de folga e à paisana. O soldado ia para a academia, mas passou aqui no condomínio para verificar a situação. Quando ele chegou à portaria, acabou rendido juntamente com um funcionário que já estava sob a mira de um revólver. O soldado teve levados a arma, a mochila e o celular e foi mantido aqui juntamente com as vítimas. Esta outra imagem mostra quando uma moradora entra no prédio cerca de 40 minutos depois do início da ação criminosa. O policial militar que está à paisana vem logo atrás. A câmera não mostra, mas, segundo o relato de moradores, o momento em que a mulher se assusta é quando o soldado é rendido e obrigado a se deitar no chão. No prédio, ninguém quer falar sobre o crime, mas quem trabalha na região comenta o risco vivido pelos chineses. A maioria, comerciantes de artigos de informática nos shoppings populares da capital. Eles não querem pagar impostos, então fica difícil. Porque dinheiro guarda no banco, não é dentro de casa, né? Nenhum envolvido no roubo do apartamento foi preso até agora. A suspeita é de que sejam falsos policiais que usaram a roupa da corporação.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários municipais. Foi anunciado ainda o pagamento de dívidas do município, principalmente com a área da saúde. Dos 267 milhões de reais em dívidas, a prefeitura ainda deve 67 milhões. A maior parte referente a débitos com fornecedores e serviços relacionados à saúde, acumulados nos anos de 2014, 2015 e 2016. Mas esse ano nós vamos pagar entre 30% e 40% dessas dívidas ainda em 2017. E provavelmente até março a gente tenha quitado 100% dessa dívida. Parte da dívida só pôde ser paga depois dos cortes na estrutura, nas secretarias e da cobrança de impostos atrasados. Melhorar a receita sem aumentar imposto e diminuir a despesa sem cortar os serviços básicos. Esse é o segredo. O secretário de Saúde afirma que com a quitação da dívida, a população será beneficiada. Uma vez que o fornecimento de medicamentos e insumos vai ser normalizado e a gente acredita que nós não precisaremos de cortar pessoal para poder pagar esses 67 milhões. A gente espera poder contratar, deve sair breve nos jornais da cidade um chamamento para contratação de médicos, principalmente para cobrir as UPAs. O Hospital do Barreiro também voltou a ser assunto. A promessa é que esteja funcionando integralmente no próximo mês. O que foi pactuado é que 50% do hospital seria custeado pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, 25% da Prefeitura e 25% do Estado. O governador ainda não assinou a portaria ou não deliberou que a portaria fosse assinada pelo secretário de Estado da Saúde. De qualquer maneira, o prefeito já se comprometeu a arcar com essa despesa até que o governo estadual faça esse repasse. Durante a coletiva, o prefeito Alexandre Calil anunciou que vai antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores. Nós vamos antecipar a segunda parcela do dia 20 para o dia 15, porque no dia 20 seria muito em cima para esse funcionário fazer a sua festa natalina, a sua compra, que seja. O ônibus da empresa RC Turismo, que tombou em um trecho da serra da BR-381 em Brumadinho, na Grande BH, nesse domingo, matando 7 pessoas, não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para realizar a viagem interestadual da Bahia para São Paulo. Segundo a ANTT, essa situação configura transporte clandestino de passageiros. Mochilas, roupas e outros pertences das vítimas ficaram espalhadas pelo asfalto. Chovia na hora do acidente. O ônibus seguia de Itabuna, na Bahia, para São Paulo. Em um trecho de serra na altura de Igarapé, interior de Minas, o segundo motorista avisou aos passageiros que o veículo estava sem freio. Uma gritaria, criança dentro do ônibus e uma... Nossa, muito difícil. Bastante de desespero, porque a maior parte que ficaram sobre o lado direito do ônibus ficou presa às ferragens do ônibus, e aí nós que estavam boas condições físicas, a gente foi ajudando. Os feridos foram levados para hospitais de Betim, Igarapé e Belo Horizonte. Aqui no local, 6 pessoas morreram. Entre os mortos está uma criança de aproximadamente 1 ano. Eric perdeu o pai que viajava ao seu lado. Foi muito desesperoso, o povo ficou agoniado demais. Esse passageiro disse que o motorista havia parado pouco tempo antes do acidente para conferir os freios do veículo. Parou um pouco antes, aí depois ajeitou tudo e seguiu viagem de novo. Nunca vi isso na minha vida, filho. Nunca quero ver mais. É um negócio feio demais, eu ia deixar meu filho de 2 anos. Acho pior quem perdeu o pai, família aí, tá aí jogada. Agora eu quero ver o que vai acontecer com nós, né? Vai ser o nosso destino, né? Depois de ajudar a retirar algumas vítimas das ferragens, esse socorrista fez questão de dar um abraço em um dos sobreviventes. E fé, viu? Vai grudar com Deus aí. Fiscais da ANTT estão acompanhando de perto, junto à Polícia Rodoviária Federal, os desdobramentos desse acidente, tomando as medidas cabíveis. O caso será encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Brumadinho, para onde também será encaminhado o motorista do ônibus assim que ele tiver alta hospitalar, já que ele também ficou ferido. 7 pessoas ainda estão internadas, sendo 5 no Hospital João 23, em BH, e 2 no Hospital Regional de Betim.
Guardas municipais tiveram trabalho para conter um homem alcoolizado que causou um acidente no fim da tarde desse domingo. Ele dirigiu em alta velocidade do bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, até o bairro Jardim Montanhês, na região noroeste da cidade. Imagens de uma câmera na viatura que participou da perseguição mostram a tentativa de fuga, que só terminou depois que ele atingiu vários carros na marginal do anel rodoviário. O carro está estacionado na faixa exclusiva do MOVE, na Avenida Carlos Luz, próximo à Rua Conceição do Mato Dentro, acesso ao bairro Ouro Preto. E o motorista em pé do lado de fora. Uma viatura da Guarda Municipal passa pela avenida e para logo à frente. O motorista percebe, entra no carro e sai em disparada. A viatura vai atrás. O motorista dirige perigosamente. Em alguns momentos, ele trafega pela contramão. O carro vai em direção ao anel rodoviário e entra na marginal, perseguido pela viatura. Na altura da Avenida Pedro II, o trânsito está retido por causa do semáforo e o motorista não para. Ele bate em 7 veículos. Mesmo após o acidente, o motorista continua acelerando. A viatura chega logo atrás. Os guardas municipais descem e enquadram o motorista infrator. Dalmo Delgado da Silva, de 54 anos, foi detido e levado para o Detran sob suspeita de dirigir embriagado. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado foi 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Na delegacia, o flagrante de crime de trânsito foi ratificado. Dentro do carro dele, havia dinheiro e cheques que foram apreendidos. Segundo a polícia, apenas uma pessoa teve ferimentos leves. Dalmo Delgado da Silva foi encaminhado hoje para o sistema prisional. Ele teve a carteira apreendida e o carro encaminhado para o pátio do Detran. Uma mulher vítima do acidente provocado pelo homem foi levada para o Hospital João 23 com fratura no braço e suspeita de lesão no quadril e na coluna. Atenção, motoristas, um bueiro aberto traz risco aos condutores que passam por uma rua no bairro Maria Helena, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Veja só as imagens gravadas pelo nosso telespectador Roberto na rua João Ferreira da Silva. Os veículos passam por cima do bueiro até que a tampa se solta. Segundo a denúncia, o buraco fica sempre aberto, o que pode provocar acidentes, sem contar também os riscos para os pedestres desatentos. A Copasa informou que uma equipe foi enviada ao local para avaliar a situação e, caso seja responsabilidade da empresa, vai realizar a intervenção para resolver o problema. Faça como Roberto, mande a sua denúncia ou o seu flagrante para o WhatsApp do JA. O número é o 98814-1360, código 31. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Nesta terça, o ar seco ganha força e deixa o tempo estável, com predomínio de sol em boa parte de Minas. Somente no extremo norte e no nordeste do estado, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 22 a 33 em Pirapora, de 16 a 30 graus em Monte Carmelo, oscila dos 11 aos 25 em Tiradentes. E em Ipatinga, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Começou a vigorar a reforma trabalhista no Brasil. O JA destacou algumas mudanças, entre elas para quem vai trabalhar em casa ou em jornadas intermitentes. A reportagem é de Lucas Girardi. A advogada Débora Valamiel de Andrade destaca o home office. O trabalhador vai ter um vínculo com o empregador sem a necessidade de comparecer à sede da empresa. Esse home office ele deve ser regulamentado por um contrato escrito, em que vai conter quais são as atividades que vão ser executadas, o custo dos equipamentos, do que for necessário, vai ter que ser acordado por escrito também. Não submete ao controle de jornada e, em razão disso, também não vai receber horas extras. Outra modalidade regulamentada é o trabalho intermitente.
Agora foram estabelecidas regras para os contratos por hora de serviço. Tem que também estar regulamentado num contrato por escrito, em que vai estar prevendo o número de horas que vão ser trabalhadas na carteira de trabalho dele. Necessariamente tem que estar registrado o valor da hora de trabalho. Essa hora de trabalho ela não pode ser inferior ao valor da hora referente ao salário mínimo ou até mesmo o salário que um outro funcionário da empresa receba. Ele vai ter todos os direitos do empregado, como férias, 13º, tudo proporcional, é claro, ao tempo, e ao período que ele presta serviço e presta atividade. A reforma abre a possibilidade para jornadas de até 12 horas de trabalho com descanso de 36, mas o limite de 44 horas semanais não foi alterado. A contribuição sindical deixa de ser obrigatória. A rescisão do contrato pode ocorrer por acordo mútuo, garantindo ao trabalhador o direito de sacar 80% do FGTS e possibilidade de recebimento de 20% da multa. Antes, o empregado só recebia a multa de 40% nas demissões sem justa causa. A nova lei abre a possibilidade para gestantes ou lactantes trabalharem em locais insalubres. A gestante que trabalha em local insalubre, que é o grau máximo, ela necessariamente tem que ser afastada do trabalho, mas tem um benefício que ela vai continuar recebendo um adicional de salubridade que ela recebia antes do afastamento da atividade. Para a gestante que exerce atividade insalubre em grau médio e mínimo, ela vai continuar trabalhando na atividade, porém, se o médico de confiança dela oferecer um atestado de que ela não pode trabalhar nessa atividade, tanto no grau médio ou mínimo, ela vai ser afastada e vai realmente continuar recebendo o adicional que ela recebia anteriormente. Se na empresa não tiver a atividade salubre para ela ser direcionada, elas vão receber o auxílio maternidade nesse período enquanto durar, o período da gestação ou da lactação. Os trabalhadores têm dúvidas sobre os próprios direitos e os chamados operadores do direito não têm certeza da interpretação que pode ser dada em cima da lei. Além disso, alguns pontos ainda estão sendo questionados. Existem muitas ADINs, ações declaratórias de inconstitucionalidade da lei, que estão sendo discutidas para justamente declarar a nulidade de alguns artigos, o que alteraria essa lei. Então, a gente realmente não tem 100% de certeza de como que isso vai ficar, bem como que a justiça vai ver e vai aplicar essa reforma nas demandas judiciais que se virão aí. Daqui a pouco, o avanço da chikungunya no estado. Você vai saber que a doença traz muitas consequências aos pacientes, que podem desenvolver até uma artrite após a picada do mosquito. Assunto que vamos discutir no próximo bloco. O avanço da chikungunya sobre Minas é rápido e também se concentra principalmente no leste do estado. O governador Valadares está no topo da lista com muitos casos notificados na cidade. Lá tem gente que foi infectada pelo vírus no início do ano e até hoje sofre as consequências. A reportagem é de Rangel Faula. Coitada da dona Neuza, já são 9 meses sentindo dores. A costureira chegou a depender de cadeira de rodas. Não estava fazendo nada, não conseguia nem movimentar. Nem pro banho? Nem pro banho, meu marido tinha que me levar pro banho. Tudo começou em fevereiro deste ano, quando ela sentiu as primeiras dormências. Foi para o hospital e recebeu o diagnóstico de chikungunya. Aí eu venho tomando uns remedinhos, pra dor. Tem dia que dói, outro dia alivia um pouco, mas depois começa de novo, e assim eu vou levando. Afinal, o que é chikungunya, doutora? Chikungunya é uma virose, mediada pelo mosquito da Aedes aegypti. Ele é transmitido através da picada. É uma viremia importante que vem acometendo a nossa cidade, o nosso estado. E os primeiros sinais, quais são? Geralmente o que vem primeiro é a febre e a dor do corpo. A mialgia, que é a dores nos músculos, náusea e vômito. Num segundo momento, vem a coceira e vem o vermelhidão. Ela diz que o paciente é atendido por uma equipe multidisciplinar e que o tratamento é feito à base de medicamentos para febre e dores articulares. Uma das principais complicações da chikungunya é a mielite transversal. Traduzindo, é uma alteração neurológica, uma inflamação na coluna, que provoca, além das dores, a perda do equilíbrio. A médica diz ainda que os sintomas da doença podem se arrastar por muito tempo. Eu tenho paciente com mais de um
1 ano de chikungunya, que a chikungunya ela mimetiza uma artrite reumatoide, ou seja, o comportamento da chikungunya ela vira uma artrite. Com a chegada do período chuvoso, a tendência é um aumento no número de casos. Aqui no leste do estado, a preocupação tem só aumentado. Governador Valadares tem o maior índice de chikungunya de Minas Gerais. Dos 17.282 casos suspeitos registrados este ano, quase 10 mil são aqui da cidade. E a Secretaria de Saúde já contabilizou em 2017 em todo o estado 10 mortes por causa da doença. A maioria das vítimas com idade acima de 65 anos. Outras 13 mortes estão sendo investigadas. Até agora foram 118 casos de grávidas com suspeita de chikungunya em Minas. 56 tiveram confirmação. A recomendação ela é primária. Vamos limpar a nossa casa, avisar o vizinho, né? E passar o repelente. Em virtude dessas chuvas iniciais de novembro, estamos temendo novo surto. O segundo é hidratar mesmo. Viu que está com sintoma de febre, vermelhidão, coceira e dor? É muita hidratação. Procurar o nosso centro de arbovirose, qualquer posto de saúde. Às vezes eu me previno, eu cuido, mas o meu vizinho não cuida, tá certo? Então, quer dizer, e isso afeta todo mundo. Nós voltamos já, fique com a gente. Estamos de volta com os destaques do SBT Brasil. Terremoto deixa mais de 400 mortos no Irã. Exército nega a participação de militares no assassinato de 7 homens em São Gonçalo, no Rio. A aeronáutica tenta localizar o operador de um drone que provocou o fechamento do aeroporto de Congonhas por 2 horas. Eu volto amanhã a partir das 7h15. Uma ótima semana para vocês e até lá.